Genesis. When I was that broke, man, I couldn't picture this. Super Nintendo, Sega Genesis. When I was that broke, man, I couldn't picture this. Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Monogeek. Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. E hoje, uma dobradinha aí da semana passada, vamos falar de trilhas sonoras. E hoje a gente vai falar sobre a diferença do som entre o Mega Drive e o Super Nintendo. É essa guerra sonora dos 16 bits. A gente pega aí a diferença de hardware, de software. Vamos falar um pouco também de cada jogo específico para cada console. Daqui a pouco a gente volta. Grande honra falar desses dois consoles que são os consoles maravilhosos que eu tive aí, que foram uma época maravilhosa ali dos anos 90 e pegou até os anos 2000 aí, que é a guerra dos 16 bits. A gente costuma falar assim, não, olha, o meu é melhor, o meu Mega Drive é melhor, o meu Super Nintendo é melhor, e hoje a gente vai fazer um comparativo da diferença do som, tanto do Mega Drive quanto do Super Nintendo, né? Das trilhas sonoras, do potencial sonoro de ambos os consoles. Então, tirando por esse patamar, a gente tem aí de um lado o Mega Drive, onde ele tinha aí grandes jogos com trilhas sonoras eletrônicas, né, mais semelhantes aí aos arcades, aos fliperamas, e do outro lado a gente tinha o Super Nintendo com um potencial tecnicamente superior ao Mega Drive, mas isso não quer dizer que o Mega Drive é pior por conta disso. Bom, vamos passar aqui de uma diferença, começar por um ponto rápido aí só pra gente ter uma base antes de falar do som e tal. Vamos falar só um pouquinho aí da questão gráfica. O Mega Drive tem a CPU 3 vezes mais rápida do que o Super Nintendo. Em compensação, o Super Nintendo tinha mais memória RAM, 128 KB contra 64, onde aumentava aí o poder de processamento de informações do console. Quer dizer, além disso, ele tinha uma paleta de cores maior do que o próprio Mega Drive. Então aí já faz com que o Super Nintendo seja tecnicamente superior ao Mega Drive em questão gráfica. Agora a gente vai partir aí pro que nós víamos de fato. Vamos falar do áudio, tanto do Super Nintendo quanto do Mega Drive. Essa época maravilhosa onde a gente ia pra locadora e aí tinha aquele som de torcida, aquelas telas verdes jogando International Superstar Soccer, né? Quando era do Mega Drive, provavelmente tinha alguém jogando Sonic. Bom, o SNES, ele contava com mais canais de áudio, tornando o som mais fiel do que o Mega, né? E até mais limpo. Você pode ver aí as diferenças de superioridade sonora entre o Rock'n'Roll Racing. Pegar a trilha sonora do Mega e a trilha sonora do Super Nintendo, vai perceber que ela é tecnicamente superior. Mas o som do Mega Drive, ele consegue superar o som do Super Nintendo às vezes. E é isso que a gente vai explicar hoje. Bom, antes de entrar aí nessa superação, para falar um pouco aí diretamente da comparação de áudio, a gente precisa explicar qual que era o hardware, qual que era a sua composição sonora, a sua composição de material. Então, por exemplo, o Mega Drive ele vinha com um chip da Yamaha. Era um chip de ponta na época, ele foi até uma proposta anterior ao Super Nintendo. Ele veio com o chip YM2612, que é uma versão capada do 268, que é aquele feito para fliperama, né? Mas usaram justamente para que ele tivesse esse efeito de fliperama, para que ele tivesse esse efeito de arcade. A vantagem nesse chip da Yamaha são músicas com uma pegada eletrônica mais forte, uma batida eletrônica mais forte, podendo aí emular de uma forma mais compensatória essa fase do fliperama. O SNES, em compensação, ele tinha dois chips de áudio. O SPC, não é só para contrariar, e nem o SPC Serasa, tá? 700, DSP 16-bit. O SPC 700 é para emular efeitos de 8 bits, né? E o DSP era para diretamente áudio de 16 bits. Bom, o Mega Drive, ele tinha aí uma limitação quando ele produzia o seu áudio. Ele poderia produzir um áudio de bateria e um áudio para voz, mas não ao mesmo tempo. E aí o que os compositores e os desenvolvedores tiveram que fazer? Eles tiveram aí que criar macetes para poder fazer grandes feitos aí no Mega Drive em questão de composição sonora. Vou começar agora qual que era a pegada do Mega Drive. Então ele veio aí com essa pegada do som eletrônico, do som próximo ao arcade. Era uma proposta aí de um jogo mais próximo ao eletrônico. Então essa era a vantagem do Mega Drive, eletrônicas próximas ao arcade. E o Super Nintendo, ele tinha a proposta de evoluir, a proposta de
dar seguimento à evolução aí da parte gráfica e sonora. Portanto, ele tentava aí trazer áudios mais limpos, áudios que iriam transpor aí o futuro, iriam transpor aí trilhas sonoras orquestradas, com mais instrumentos, um áudio ambiente, tudo aí em questão de poderio de hardware, como eu falei, tecnicamente superior ao do Mega Drive. E aí você pode perceber, por exemplo, vamos trazer um jogo aí pra vocês, que ele foi lançado no Fliperama e foi lançado suas versões aí pra Mega Drive e Super Nintendo, que é o Tartaruga Ninjas Turtles in Time. No Mega Drive ele foi lançado com outro nome, mas é o mesmo jogo, tá? Então, o Tartaruga Ninja, o beat'em up, né, famoso beat'em up, essa é a versão do arcade. Escuta com precisão. Agora, essa versão do arcade é maravilhosa, é impecável. Essa é a versão que foi desenvolvida para o Mega Drive. Percebe que nesse port do Mega Drive ele tem aí uma batida semelhante ao Fliperama, mas com a sua limitação. Mas ele tenta de uma forma satisfatória aí emular o som do Fliperama. Agora vamos ouvir a versão do Super Nintendo, que é uma versão que tem aí capacidade de som melhor do que o Mega Drive, para você sentir essa diferença. Vamos lá. Aí do Super Nintendo, você percebe que ela utiliza muito mais aí a parte de instrumental dela. Você pode perceber que tem aí guitarras e muito mais. O Mega Drive, ele tem o timing parecido com o do Fliperama, né? E essa batida eletrônica muito semelhante à que o Fliperama propõe. E o Super Nintendo, ele põe mais instrumentos. Você consegue ouvir até uma guitarrinha ali no meio. Enquanto o do Mega Drive, ele, nesse jogo em específico, ele faz uma batida mais cadenciada, parecido mesmo com a do Fliperama. Mas você percebe também nesse jogo que o Super Nintendo tem uma capacidade superior. Você escuta os dois e você fala, não, a do Super Nintendo é superior ao do Mega Drive. Não vamos comparar com o do Fliperama porque é uma covardia, né? E aí o que acontece? Vamos lá, essa é a magia do Mega Drive, né? Então, por essa limitação sonora, ele tinha aí que fazer macetes aí. Dentro da capacidade do Mega Drive em si, sem a introdução aí de softwares, né? Sem chips direto no cartucho, sem essa engenharia reversa, ele conseguia modular frequências. O Mega Drive, ele apresentava um resultado como se ele tivesse um sintetizador dentro dele. Então o Super Nintendo não conseguia essa capacidade sonora de sintetizador, né? O Mega Drive aí, por ele modular frequências, né, junto ao chip sonoro dele, ele conseguia aí um som quase dizendo como se ele tivesse um sintetizador, claro. Por isso que o som do Mega Drive, ele é claro e estridente. Ele aí pega essa onda sonora. Já o Super Nintendo, ele trabalha diferente dessa frequência aí direto do chip, né, de modular frequências, ele trabalha com a Wavetable, né, que é como se fosse selecionando arquivos de som do cartucho. O arquivo de som já está compactado, né? E ele vai selecionar. Então por isso ele não consegue fazer sintetizador aí nativo, né, como o Mega Drive consegue. Ele não cria, ele não parte dele aí essa parte de emular, de criar o som a partir do hardware. Ele só manipula o áudio, né, fazendo com que por outro lado o som do Super Nintendo tenha traços mais realísticos, né? É mais limpo, diferente do som que é mais claro. Não vamos confundir as coisas. O som do Mega Drive, ele vai direto ao ponto. Ele vai dizer pra você, é esse aqui. O som do Super Nintendo, ele é limpo. Ele tem aí um pouco mais aí de capacidade auditiva. Vide aí jogo como o Donkey Kong. O Donkey Kong, ele tem aí... Vou colocar um pouquinho do Donkey Kong pra você ouvir. Que no Donkey Kong ele tem aí sons ambientes, né? Ele consegue aí transpor para os seus canais de áudio essa capacidade aí de som ambiente. Tanto é que o Super Nintendo tem mais canais, ele tem 8 canais de áudio contra 5 mais o hardware, né? Mais o sintetizador 6. E aí por isso ele consegue aí essa capacidade maior aí de áudio, né? Então um ponto positivo do Super Nintendo contra o Mega Drive, ele tem aí esse som real visando instrumentais, um som ambiente muito mais aí aberto, muito mais dentro aí do que a proposta de um game, fazendo com
que talvez o jogador ele tenha aí mais um processo imersivo dentro do jogo, dentro da proposta do jogo, né? Então, enquanto o Mega Drive ele tenta aí trazer para você a experiência de um arcade, o Super Nintendo ele tenta trazer a experiência do jogo em si, né? É a experiência do que ele tá propondo. Falar um pouco como é o desenvolvimento desses dois consoles, né? O Super Nintendo, a Nintendo, ela era muito rígida dos anos 90. Então ela recusou permitir que desenvolvedores usassem suas próprias ferramentas de som. Ou seja, eles teriam que ser obrigados a usar o kit de desenvolvimento da Nintendo. Diferente da Sega, onde ela deu total liberdade para os seus desenvolvedores. Porém, eles sabiam que teriam que tratar com um hardware um pouco mais simples. Estão fazendo aí milagres, como é o caso do Yuzo Koshiro, onde ele trazia aí jogos como Shinobi e Streets of Rage. Ele trazia dentro do cartucho uma engenharia reversa, onde ele ia trabalhar junto com o console para produzir sons melhores para o jogo. Então, olha aí essa capacidade criativa que os desenvolvedores tiveram para fazer com que o jogo tivesse sons aí mais originais, né? Dando essa cara mais original, mais ativa da própria Sega. E a Nintendo, ela fazia com que os desenvolvedores trabalhassem com o seu kit de desenvolvimento. Porém, os desenvolvedores, a Soft House, elas sabiam que era mais fácil transpor um áudio melhor pro Super Nintendo, né? Então, por isso, que por tratar aí de uma capacidade melhor, né? Eles traziam aí sons maravilhosos. Tecnicamente falando, aqui no tete-a-tete, infelizmente os desenvolvedores que faziam jogos para Sega, eles teriam aí que trabalhar um pouco mais para ter um pouco mais de qualidade no seu som, né? Mas trabalhar um pouco mais sobre isso, eles traziam aí mais criatividade aí para compor, né? Vou pegar um comparativo aí de Street Fighter 2, a versão do arcade, a Champions Edition, né? E a versão pro Super Nintendo. Você vai perceber que o Mega Drive ele roda mais devagar o som, mas ele identifica a batida do fliperama. Então vamos colocar agora do fliperama e logo em seguida vamos colocar do Mega Drive. E esse é o som do port pro Mega Drive do Street Fighter 2 Champions Edition. E aí você vai ver agora a versão dessa música para o Super Nintendo. Percebe-se que essa versão do tema, ela tem um som que roda de forma normal e com um som mais amplo, né? Ou seja, eles conseguiram colocar mais instrumentos dentro do tempo da música, né? Onde o som do Mega Drive, ele consegue aí emular a versão do arcade, porém ele tem uma deficiência em colocar mais sons. Você pode perceber aí, por exemplo, que a voz no Mega Drive é mais rouca do que a do Super Nintendo, né? O pessoal até brinca com essa rouquidão dos jogos aí do Mega Drive. Até um colega meu que ele brinca, que ele fala que o Mega Drive tem um som crocante, né? Vide aí milhares de jogos aí como o Kid Chameleon, o Jurassic Park, até alguns jogos do Sonic tem uma crocância ali no som. Vamos pegar aí dois grandes compositores para degladiarem entre si. Vamos lá, enquanto o Mega Drive e a Sega tinha o mestre Yuzo Koshiro, onde tinha jogos que o crédito do compositor era mais à frente do que do próprio desenvolvedor. O próprio Streets of Rage, ele tem o nome Yuzo Koshiro na frente dos créditos. É interessante isso, né? Tanto é que é uma trilha sonora que sobressai, né? Até hoje, o Streets of Rage, nossa, se você coloca ele, é uma batida que é nostálgica ao mesmo tempo, que remete a uma época, né? Que é a época praticamente dos anos 90, é essa época da novela Verão 90 aí, que é a versão que tem a música Popperô, essa música transpõe essa época, né? Então, olha aí um trecho dessa música do Streets of Rage. É grandiosa, cara.
até hoje você escuta de boa. Principalmente ela é ótima pra você ouvir na rua, né? Ele compôs aí pro Shinobi, pro Streets of Rage e pra outras trilhas sonoras aí do Mega Drive. Também contribuiu pra trilha sonora do Sonic, tanto no Mega quanto no Master System. E do outro lado a gente tem, né, grandes compositores com a Nintendo, mas eu vou destacar um que eu acredito que é a melhor trilha sonora do Super Nintendo, né? Que é do próprio Donkey Kong, né? O David Wise, ele criou uma trilha sonora assim impecável, né? Uma trilha sonora atemporal. A trilha sonora do Donkey Kong 1 e Donkey Kong 2, né? O Donkey Kong 3 foi uma outra compositora, teve ajuda do David Wise, mas o do Donkey Kong 1 e Donkey Kong 2 são espetaculares, né? Não, a trilha sonora do Super Nintendo, claro que tem vários outros jogos que tem músicas maravilhosas, mas não tem como tirar esse título aí do Donkey Kong por conta do David Wise. E aí você tem esse comparativo aí desses dois grandes compositores. De um lado, a SEGA tinha o poderio aí do Yuzo Koshiro, que tinha aí a grande batalha de poder, dentro da limitação sonora do Mega Drive, aí, criar ótimas trilhas sonoras. E a gente tem aí, do outro lado, o David Wise, que teve também que trabalhar com engenharia reversa, porque ele precisava criar sons que chegassem próximos ao música ambiente. Um cartucho do Super Nintendo ele é muito limitado. Ele teve que correr atrás, teve que fazer uma engenharia reversa para poder fazer com que o cartucho tivesse aí a sua capacidade de emular sons ambientes. Você pode perceber que no Donkey Kong você tem som de floresta, tem som de chuva, som de árvore, tambor. No Donkey Kong 2 tem som aí de caverna, tem som de gota caindo, então vento, né? É espetacular. Partindo aí pros finalmente, né? Vamos aí citar alguns jogos das duas plataformas que, vamos dizer assim, que são os jogos que tem maior trilha sonora, mas aí é na minha opinião, tá? Essa aqui não é uma trilha embasada aí à internet ou à pesquisa, é na minha opinião. Então vamos começar aí pelo Mega Drive. Vou trazer aí 10 grandes jogos, né, que tem trilhas sonoras espetaculares. Então eu vou começar com o Castle of Illusion. Ele tem uma trilha sonora original, uma trilha sonora que faz parte da biblioteca aí de jogos da Disney para o Mega Drive. Ele tem uma música de chefe que é praticamente reconhecível demais, assim, quem já jogou sabe, né? E aí, continuando falando em jogos da Disney para o Mega Drive, eu não posso esquecer da trilha sonora sensacional que foi o port do Aladdin para o Mega Drive. Tivemos aí dois ports, né? Tivemos aí o mesmo jogo na mesma época lançado para o Super Nintendo e outra versão para o Mega Drive. A versão do Mega Drive foi desenvolvida pela Virgin em conjunto com a Disney, e a versão do Super Nintendo foi desenvolvida pela Capcom, né? E a Capcom, né, é uma ótima desenvolvedora de jogos, porém, se você for comparar os dois, o Aladdin, ele tem aí a capacidade gráfica, né? Ele tem uma textura de cores muito semelhante à que o próprio desenho propõe. E como foi feito pela Disney, ele tem uma fluidez sensacional pro Mega Drive, né? E a versão do Super Nintendo, ela tem aí, um port da Capcom, é um jogo de plataforma sensacional, tem aí uma dificuldade elevada, né? Tem músicas pontuadas também, tem músicas muito boas, composições originais para o game, junto com algumas músicas que são do filme também. Porém, em questão sonora, em questão de som, que é o que nós estamos abordando aqui, o Aladdin é muito mais grandioso no jogo do Mega Drive. E por mais que tenha sua limitação sonora, ele chega próximo às músicas do filme, ele tem nuances instrumentais trabalhadas por Mega Drive de uma forma maravilhosa, sensacional. Então, por isso, ele está aqui no top 10 de jogos de melhores trilhas sonoras dos consoles. Continuando a falar, vamos falar de Phantasy Star 2. Aquela música de batalha, o Mega Drive, ele infelizmente tem pouco RPG, mas o Phantasy Star ele compensa aí esse escasso. Ele é uma franquia sensacional que começou lá no Master System, né? E a trilha sonora do Phantasy Star 2 é sensacional. É muito boa, né? Praticamente eu vou ficar redundante aqui, mas a música que mais se destaca pra mim é a música de batalha, né?
continuando, vamos falar aqui, é claro que é impossível falar de trilha sonora e não citar o Michael Jackson, né? Michael Jackson aí fez o jogo Moonwalker pro Mega Drive, onde ele trazia músicas próprias, né, dele com as suas versões. Essa versão crocante do Mega Drive, né? Então logo de cara, né, o Moonwalker já traz na primeira tela a música Smooth Criminal, né, que era o que fazia sucesso na época que o jogo foi lançado. E é uma música muito boa. Houve-se histórias de que o próprio Michael Jackson foi procurar aí a Nintendo primeiro, e aí os desenvolvedores negaram e tal, e ele acabou fazendo o jogo com a Sega, né? E ele contribuiu sim para as músicas do Sonic 3, inclusive. Essa história aí, essa que era uma lenda, cai por terra. Existem músicas como Strange in Moscow e outras também, a Jen, né, que estão dentro da trilha sonora do Sonic 3. Parece que o Sonic 3 ele não queria associar o nome dele à produção do game, mas ele associou o nome dele à produção do Moonwalker, que era nada mais do que uma versão em game daquele filme que tinha sido lançado, né, que era um compilado aí dos melhores clipes do Michael Jackson com uma historinha ali no meio, né. Tem aí também o Castlevania Bloodlines. Inclusive a Konami foi uma ótima desenvolvedora de jogos para o Mega Drive, né? Tanto para o Mega Drive como ports para o Super Nintendo. E a música do Castlevania Bloodlines é sensacional, né, cara? Ela não difere muito do que é a qualidade sonora aí dos Castlevania, mas ela é muito boa, chegando perto aí, próximo da versão do Castlevania do Super Nintendo, que também é sensacional. Mas o Castlevania pro Mega Drive tem aí essa música, tanto de início quanto a música aí das telas seguintes, são muito boas, né? Bom, chegamos aí aos 4 jogos que são sensacionais. Toy Jam and Earl. Ele trazia uma pegada meio soul, meio jazz, assim. Ele não era um jogo um jogo atípico, né? Não é um jogo de plataforma, é um jogo de exploração, tem parte sonora. É difícil de você classificar o Toy Jam and Earl, mas a trilha sonora dele é impecável. Você toca, você sabe, Toy Jam. Já sabe que é a trilha sonora dele. E por ser tão forte, tão marcante, ela tá aqui no top 10 de melhores trilhas sonoras do Mega Drive, né? Não tem como falar de música de época como não falar do Golden Axe, né, cara? Que parece aqueles começos de música de metal progressivo, sabe? A música da primeira tela é sensacional, é uma música meio nórdica. E ela tem um som muito marcante, né? Ela tem aí esse som crocante do Mega Drive. Então a música do Golden Axe 1, né, que é aquela que eu classifico aqui. Chegamos aí na franquia, 3 franquias que o Yuzo Koshiro ajudou a fazer, né? Que é Shinobi, cara. O Shinobi, ele é muito boa. Ele, vamos dizer assim, que ele é uma trilha sonora que ela anda de mãos dadas com a proposta do jogo, porque um jogo de ninja é um jogo de época japonês e tal, e ela anda de mão dadas ali com o que o jogo propõe. Então ela tem música que é uma batida eletrônica, estilo as dance houses, só que compõe muito com o cenário japonês, né? Aí é que tá, ela destoa, se você for parar pra pensar de uma forma mais coerente, né? Ela destoa daquela música japonesa tradicional, e é uma música que é de dance junto com uma música japonesa, né? Então você pega aí tanto o Shinobi, o Revenge of Shinobi, o Shadow Dancer, o Shinobi 3, todos esses jogos eles têm trilhas sonoras muito boas, que são dentro aí da proposta do Japão feudal, dentro da proposta aí, e elas são músicas que têm batidas cadenciadas como era as dance music dos anos 90, né? Então o Yuzo Koshiro conseguiu trabalhar muito bem, que é uma área, porque vamos dizer assim, que é confortável pra ele, né? Então ele conseguiu trabalhar bem e sem abandonar a proposta do jogo. Por isso que o Shinobi tá aqui no top 3 de melhores músicas para o Mega Drive, né? A segunda melhor música para o Mega Drive é a franquia do Sonic, né? A franquia do Sonic é como se fosse McDonald's, é como se fosse
o Mario, né? Você sabe que a música da primeira tela, você sabe praticamente ela de cor e salteado, porque você joga mais a primeira tela, né? E ela é parte do jogo, né? Ela é o jogo em si. Quando você escuta a trilha sonora do Sonic, parece que você automaticamente está escutando o barulho de pulo, o barulho das argolas que ele pega, o barulho quando destrói o bicho. Todas as músicas do Sonic, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, elas têm... A música, ela é o jogo. A música é o jogo, praticamente. E o Sonic, eu faço um destaque aqui, música do Sonic 1, a primeira, uma das músicas do final lá, que é a Sky, não, esqueci, mas a Sky é aquela, eu vou colocar aí pra você ouvir. Essa música é sensacional. A música do Cassino do Sonic 2. Tem uma música que eu amo de paixão, que é a música do Sonic Knuckles, que é a música da terceira tela. Vou colocar pra você ouvir. Essa música, ela tem uma pegada de ação, assim, parece que você tá assistindo um vídeo de ação, assim, e ela é muito boa. Ainda falando da parte sonora, né, saindo um pouco das músicas, aquela parte que você joga o Sonic, que você ouve Sega, né, que só essa parte... Ela compõe 80% do cartucho. Eles produziram o jogo, produziram aí as fases. Só que para ter essa qualidade na introdução, eles ocupam 70 a 80% do cartucho. Só essa parte sonora, para ter essa qualidade aí sonora que o Mega Drive não tinha contra o Super Nintendo, né? Bom, vamos lá, o campeão não tem mistério, você sabe, eu já falei dele aqui. Trilha sonora, a melhor trilha sonora do Mega Drive, com certeza é Streets of Rage. A franquia inteira tem uma batida, parece ser cansativa, mas não, ela tem aí teclados, ela tem tempos musicais com diferenças, né, dessas batidas, e por conta aí de toda essa gambiarra dos desenvolvedores, do nome do Yuzo Koshiro tá na frente dos créditos quando você começa o jogo. Quando você começa o jogo já vem aquela batida que não só te remete ao jogo, não só é o que propõe o jogo, mas sim te remete a uma época. É sem palavras, né, você não tem palavras para descrever tamanha a magnitude da proposta sonora dentro de um jogo, dentro da sua época, né? Claro que você vai falar, puta, mas tem muito jogo hoje em dia que tem trilha sonora, Final Fantasy, Last of Us, mas você tem que entrar dentro da época, tem que entrar dentro da limitação sonora para você entender a magnitude da proposta dos desenvolvedores para esse jogo. E a franquia Streets of Rage é sensacional, com destaque aí a tela de introdução do Streets of Rage 1 e as primeiras músicas do Streets of Rage 2. Então por isso aí ele é a música número 1 em trilha sonora para o Mega Drive, na minha humilde opinião. É Nintendo ou nada. Vamos falar agora do Super Nintendo, né? Super Nintendo é difícil, um top 10, porque é muito jogo com trilha sonora boa, mas vamos na minha opinião, tá? Tem muito jogo aqui que não merecia estar na lista de muita gente, mas como é a minha humilde opinião, e aí eu vou falar das menções honrosas antes, né? Pra você não falar assim, nossa, não colocou isso, não colocou... Zelda, Link to the Past, tem uma trilha sonora sensacional, né? Star Fox, a primeira música do Star Fox, quando tá entrando ali as naves espaciais, ela tem um tempo muito bom para um jogo de navinha. E o Kirby, né? Tanto os dois jogos pro Super Nintendo tem aí uma trilha sonora sensacional. E aí vem os jogos da Konami, né? Que é o próprio o de Faroeste lá, Sunset Riders, que tem a versão pro Mega Drive também, o Turtles in Time, né? E o jogo do Tiny Toon, né? Que é um jogo da Konami também que tem aí uma trilha sonora semelhante ao desenho, então fica aí a sua menção rosa. Vamos pro top 10. Começando, vamos dizer assim, 10º lugar, vai. Tem dois jogos que os jogos não são tão bons, mas as músicas que tocam neles
são muito boas. Mas eu vou fazer com que você escute pra você perceber que não é loucura, né? O Dragon Ball Z 2, é aquele Dragon Ball Z que tinha aí no Super Nintendo, que você dividia a tela, soltava magia e tal. Não são jogos extremamente bons, mas a sua trilha sonora é muito boa. Escuta essa música do Dragon Ball Z 2. Tá vendo? Ela tem uma música de batalha, né? Como é sempre, e ela tem traz uma pequena melancolia ali dentro dela, que é o que os jogos de luta não tinha muito, essa pequena lapso de melancolia assim dentro da música, né? E essa daqui, ó, essa daqui simboliza muito aquelas músicas de emergência, quer ver? Essa música parece aquela música que você acaba de comer uma coisa muito apimentada e corre atrás de um copo de água, sabe? Mas é muito bom por conta disso. Aí em nono lugar eu vou colocar aí Wild Arms. É um jogo recente que eu joguei, né? E um jogo que além do Sunset Riders, que é também de faroeste, esse jogo é muito bom, cara. A trilha sonora é muito bem composta. É um jogo de tiro sub-terceira pessoa, né? Porque você tem uma mira, você tá em terceira pessoa, é difícil de explicar. Mas ele tem uma trilha sonora muito boa e por isso tá no nosso top 10. Vamos lá, oitavo lugar. Tá aqui, pariu, não tem como você não dizer que o Rock'n'Roll Racing é sim uma puta trilha sonora para um console. Tá jogando um jogo de corrida frenética, com destruição também tem lá no meio da corrida, tocando rock, tocando Steppenwolf, tocando Black Sabbath e outras bandas aí de rock. E para o Super Nintendo merece estar aqui na lista porque tem as duas versões, Super Nintendo e Mega Drive. Porém, a versão do Super Nintendo ela tá muito melhor, muito superior. Ela assemelha-se muito à versão da música, né, a música original, e o tempo também. A versão eletrônica dela ela tem uma cadenciação diferente do que é a versão original, né? Vamos lá, em sétimo lugar, Mega Man X. Foi lançado aí também recentemente pro PSP, né, um remake, né, que virou Mega Man Maverick Hunter X, né, uma coisa assim. Mega Man X, ele tem a sua primeira tela, ela é inconfundível, porque, na hora que toca a primeira música, é a música do jogo, é a música maravilhosa. Inclusive, uma das trilhas sonoras do Mega Man faz parte aqui da trilha sonora do Mono Geek. Vamos lá, sexto lugar. Ai, cara, essa daí foi difícil colocar ela em sexto, mas ela é muito boa, todas as telas têm essas trilhas sonoras parecidas, mas é F-Zero. F-Zero, ele tem... Ele parece um jogo. Essa música poderia ser muito bem utilizada, a primeira música, por exemplo, para um jogo de aventura. Que ela parece ser uma coisa de aventura rápida. Pega a música do F-Zero e coloca no Sonic. Ela parece muito ser a música do Sonic, sabe? É a primeira música. As outras músicas têm uma pegada diferente também. Só que o F-Zero ele tem uma coisa que me toca, que é uma sua originalidade. Ele tem músicas aí que são bem a cara de F-Zero, mas é muito bom mesmo. Agora vem aí músicas, praticamente um top 5 aí do jogo do Super Nintendo. Começando com o quinto lugar, onde ele simboliza uma franquia pra mim, mas vai destacar isso que eu vou dizer, que é Street Fighter. Então, temos aí Street Fighter 2, Super Street Fighter, e temos um porte muito criticado, porém pra mim na época era inimaginável, que é Street Fighter Alpha 2 ou 02. A versão de Super Nintendo Street Fighter Alpha 2 é muito competente, cara. É muito bem trabalhada para um port, para um videogame de 16 bits. É covardia essa comparação. E é covardia também comparar essa versão com o Mega Drive. É um jogo muito superior ao que o Mega Drive vinha trazendo. E ele traz ports sonoros semelhantes ao arcade, semelhante aí às versões que foram lançadas.
muito bem feitos. Tanto a versão... Claro que tem muita diferença da versão do arcade. Vamos colocar aí a tela de seleção de personagem. Percebe-se a limitação, mas percebe-se também o esmero que eles tiveram para fazer com que o jogo fosse bem parecido com a versão de arcade. Então por isso ele tá aqui, ele simboliza a franquia Street Fighter, que tem uma trilha sonora muito boa, mas destaca aí a Street Fighter Alpha 2 pelo trabalho, pelo esmero que a Capcom teve para trazer esse port pro Super Nintendo. É maravilhoso, é Street Fighter. Vamos lá então para os 4 jogos faltantes aí, que toca no coração. E vamos falar aí, eu fico assim até meio mexido assim. Em quarto lugar vocês vão brigar comigo, mas Super Mario World. Tem uma trilha sonora. O Super Mario World é o Super Nintendo. É o Super Nintendo ali. Quando alguém fala o que é Super Nintendo, é isso aqui. É Super Mario World. É Super Mario, né, cara? O Mario sempre traz aí. As músicas, elas são muito parecidas, mas ela tem uma cara de Super Mario. Ela tem uma cara de Nintendo. A primeira tela e a tela inicial simboliza o que é o console, e por isso está no quarto lugar. Eu não acho que é espetacular a ponto de colocar em primeiro, porque os outros 3 são sacanagem. Em terceiro lugar, é mais uma coisa nossa, né, gente? É uma coisa que fez mais sucesso aqui. É o apelo que nós temos por esse jogo, que é um dos poucos jogos de corrida que eu amo, que é Top Gear. Essa música, tal como é a música do Streets of Rage pra mim, é a música do Top Gear pra mim. Top Gear, ele simboliza uma época, né? O Top Gear pra mim simboliza a época de locadora. Essa música, ela parece uma música que hipnotizante, né? Ela vem nessa pegada baixo em cima, que é a onda sonora wave da produção da música dela. É um jogo que não fez sucesso no mundo, mas fez o sucesso aqui. Mas um compositor dela foi primoroso. Ele já veio de, se eu não me engano, no Lotus F1, eu não tô passando uma informação aqui pra vocês sem embasamento, mas ele já vem de outro jogo de carro que também é muito bom, e ele vem aí, traz a Top Gear, traz as 4 músicas que compõem o jogo, porque o jogo se compõe de uma música inicial, que é muito semelhante à música da primeira tela, da primeira fase, e outras 3 músicas, e depois essas músicas vão se repetindo, né? Cada fase você vai passando por um país, e aí é a mesma música. Porém, são 5 músicas que são lembradas. Tem muito jogo que você lembra da primeira música, da segunda, que sai de uma fase lá no fundo, ou a música do mestre e tal. Mas esse você lembra das 5 músicas que tocam aí o tempo todo, mas são músicas muito bem elaboradas para um jogo de corrida e muito bem elaboradas para a época. E principalmente para nós brasileiros, né? Eu destaco também a trilha sonora do Top Gear 2. Eu gosto de uma ou 2 músicas, principalmente uma música que vem com uma batidinha de bateria no começo. Achei muito injustiçado, não é lembrado, e a Top Gear 2 também tem músicas muito boas. Mas o Top Gear 1 é o clássico, né? É o clássico, então por isso que ela é o terceiro lugar, a medalha de bronze nas trilhas sonoras de Super Nintendo, né? E aí a gente fica aqui no segundo e no primeiro lugar. Você já sabe qual é o primeiro, mas o segundo como diferenciar do que eu já venho falando dos outros jogos, né? O segundo lugar é Chrono Trigger.
É um dos poucos RPGs que eu jogo no Super Nintendo. Apesar do Super Nintendo ter muito RPG mesmo, né? Talvez por isso deve ser o sucesso aí no Japão. Mas também é porque é um puta de um console, né? Mas o Chrono Trigger, ele é magistral, ele é magnânimo, é magnífico. Ele pega aí a nata, o creme de la creme dos desenvolvedores, né? Que é aí, o desenvolvedor da Square com Final Fantasy. E aí você pega o Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, e traços do Akira Toriyama, que são jogos que ele produzia, jogos do Dragon Quest, né? E você pega aí o compositor fantástico aí de músicas e faz aí esse Dream Team e faz esse jogo, e faz essa trilha sonora para qualquer hora do jogo, para qualquer lugar que você vá, tem uma trilha sonora intencional ali. E essa trilha sonora, ela não tem nenhuma que você possa dizer é ruim, é péssimo, é só ótimo pra cima. Não tem trilha sonora ruim em Chrono Trigger. Então é muito difícil parear ele com o primeiro lugar, né? É quase impossível pra mim, é parte técnico. Mas o outro vem a questão emocional, né? É mais forte pra mim. Mas o Chrono Trigger é magnânimo. Eu não cheguei a zerar o Chrono Trigger. Joguei muito o Chrono Trigger. E sei reconhecer a magnitude da sua trilha sonora. O primeiro lugar, né? Não tem mistério, eu já disse aqui, é David Wise, é Donkey Kong 1 e 2, o 3 nem tanto. É o Donkey Kong 1 e 2, cara. Para, você dá start, deixa o jogo rolando, a música, vai fazer outra coisa. Donkey Kong 1 e 2 são trilhas sonoras sensacionais. Tem música de meditação, tem música... O 2 parece que todo mundo que jogou até certa fase vai concordar que aquela fase dos espinhos, cara, você dá um pause na música, você relaxa, você viaja, você transita. E por isso que ela é o primeiro lugar, que ela é o top, ela é a pica dos jogos do Super Nintendo. Então, Donkey Kong 1 e 2, né? Pega aí, você pode escutar a trilha sonora de boa, sozinho, sem precisar jogar o jogo, que você vai entender o que eu tô falando. Donkey Kong, cara, fizeram aí tecnicamente o remake, né, que é o Donkey Kong Returns, Nintendo Wii, pro 3DS, e agora o Tropical Freeze. Tentaram aí emular o que era a música antes, o próprio David Wise trabalhando na Donkey Kong Tropical Freeze, mas não consegue esse exímio, né, do que era essa trilha sonora para o Super Nintendo, né. Então, Streets of Rage é o ponto-chave e o Donkey Kong é o ponto-chave do Super Nintendo. E aí, chegando nos finalmente, eu posso dizer pra você que, tecnicamente, o Mega Drive ele é inferior na parte sonora do Super Nintendo, mas isso não significa que ele é pior. E exatamente por trazer todo esse aspecto de desenvolver, de criar kit pra ele, de partir aí dos próprios desenvolvedores, ideias mirabolantes pra trabalhar software com hardware, que faz com que às vezes ele consiga superar alguns jogos do Super Nintendo, mas nem sempre. Mas se você olhar os dois, fazer uma leitura branda, vai entender que tecnicamente o Super Nintendo é superior. Mas fica aí, deixa aí, manda um e-mail pra gente no monogeekvideo@gmail.com, dizendo aí pra você qual que é o melhor, que Super Nintendo é melhor, Mega Drive é melhor, qual jogo eu esqueci de colocar na minha lista. Manda aí as suas opiniões pra gente. Eu faço aí esse voto que eu faço em todos os episódios. Por favor, compartilhe esse episódio. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja bem-vindo. Faça o desafio dos 3. Ouça 3 programas anteriores de um assunto que te apetece, um assunto que você goste. E se esse podcast for antigo, escolha aí entre um anterior ou um à frente e faça o teste, né? Nós temos aí o Monogeek, onde é um episódio onde eu gravo sozinho, outro episódio eu gravo com a galera, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado por você que ouviu até aqui, muito obrigado por você que vem acompanhando o Monogeek. Então é isso, galera. Um forte e um magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Valeu. Falou.